E estamos no ar! Este é o podcast Motorsports.com, edição 323. E a Fórmula 1 está voltando, meus senhores. Nesta semana teremos aí a pré-temporada de 2025, diretamente de Sakhir, no Bahrein, recebendo ali os primeiros testes oficiais. E muitas coisas podem acontecer. Estamos muito ansiosos e trouxemos um convidado, além do Carlos Costa, que você já vê aqui ao meu lado, Sérgio Siverli, do Boteco F1. Boteco F1, que agora esse cross aqui com o Motorsport.com, falam que a gente não olha muito para os outros canais, Carlos Costa. Eu estou achando que o pessoal está errado aí. Então estamos trazendo aqui numa Tivemos semana... Christian Fittipaldi recentemente. Pelas pistas, numa semana tão especial da Fórmula 1, né, trazendo aqui, não diria um concorrente, mas um amigo que luta aí com a gente para deixar o nome do automobilismo lá em cima sempre, invadindo aí espaços de futebol, basquete, tênis, enfim. Primeiramente, muito obrigado por trazer aqui, nos proporcionar o seu tempo aqui na correria total para a gente falar aí de Fórmula 1, a temporada que se avizinha. Muito obrigado, viu, Sérgio? Pois é, obrigado a vocês. Olha, tô no ASMR aqui, cara, vocês não têm noção, tá muito bom isso. Obrigado pelo convite. Eu leio a Motorsport há muito tempo e quando vocês chegaram no YouTube eu fiquei super feliz porque, assim, existe essa sensação de que somos rivais, mas dentro do mercado de conteúdo a gente é parceiro, na verdade. Sim. Porque a pessoa que assiste você é jogada pro meu canal. Sim. E vice-versa, né? Então, prazer danado estar aqui. Na verdade, abençoado. Eu tô tirando essa coisa de danado do meu vocabulário. Mas é isso, gente, olha só. Começa quarta-feira, você que tá ouvindo a gente, nem sei qual câmera que eu tô, Jeff, tô aqui, né? A partir de quarta-feira, voltei para cá. A partir das 4 horas da manhã, no horário de Brasília. Provavelmente você que está ouvindo a gente ou assistindo já deve ter percebido que já começou, mas a gente começa aí os primeiros passos com os carros atuais, com todos os pilotos ali à pista. Uma pista que todo mundo conhece, não é Barcelona, mas Sakhir acho que a galera já tem um conhecimento legal. Primeira pergunta, no geral, né? O que esperar? Vou começar contigo, Carlão. O que esperar desses 3 dias de testes desse início de temporada da Fórmula 1? Eu acho que a grande questão é a comparação das 3 principais equipes, Red Bull, McLaren e Ferrari. Óbvio, Hamilton na Ferrari vai ser um elemento à parte, né? Independentemente da hierarquia dos times, mas a adaptação do Lewis, a comparação dele com o Charles Leclerc desde o princípio nessa pré-temporada, já tivemos algumas sessões de pista da nova dupla da Ferrari, né? Mas nesse momento em que a gente se questiona quem que chega mais forte, o foco vai estar nos carros. Mesmo que o Verstappen seja o Verstappen, dispensa apresentações, a McLaren chegue como a campeã de construtores, Norris e Piastri embalados e a Ferrari com um boost do Hamilton. Eu, pelo menos, vou estar muito preocupado em ver confiabilidade, aquela questão de voltas dadas e tudo mais, simulações de corrida, né, os long runs que a gente tanto menciona em programa de treino livre e tudo mais. E, óbvio, conforme possível, fazendo as ressalvas, né, de nível de combustível e todo aquele negócio que a gente sabe, o sandbagging, como dizem lá, né? Pegar a calculadora. Exatamente, ver as comparações de volta rápida. E acho interessante ser no Bahrein essa pré-temporada e não em Barcelona, que era o padrão até alguns anos atrás, porque são pistas bem diferentes entre si, embora o Bahrein tenha ali os seus elementos que podem ser replicados para o calendário como um todo. Barcelona sempre foi a pista da pré-temporada porque tinha uma parte de alta, parte de média velocidade, parte de baixa. Uma logística boa para as equipes. Exatamente. Agora, não vai ter como escapar, né? Total foco Red Bull, Ferrari e McLaren, com a Ferrari talvez ali a estrela da casa por causa do Hamilton. Mas eu não sei quem que vai chegar na frente. Não sei se vocês têm palpites. Não. A McLaren terminou bem com o título, mas a Ferrari estava num final de campeonato muito bom e a Red Bull, segundo o Nigel Mansell, né? Fez um bom trabalho com esse carro novo. Que tem gente ali que falou que esse carro da Red Bull nasceu bem. Eu pergunto quem que falou pro Nigel Mansell. Mas eu acho que é isso. O carro das 3 equipes e, na medida do possível, os duelos internos já. Piastri e Norris, claro. O Leclerc tentando se impor frente ao Hamilton, não é uma missão fácil. O Lawson, coitado, esse aí vai ter bastante trabalho pela frente. Pois é, rapaz, tá todo mundo muito curioso para ver o Lawson em relação ao Verstappen, né? Eu tô muito curioso também para ver a Mercedes, porque a gente fala muito por como acabou o campeonato, né? Ferrari, McLaren, Red Bull, mas a Mercedes é sempre uma equipe que chama a atenção da gente, com
o Andrea Kimi Antonelli chegando lá. Inclusive, ele pode bater alguns recordes aí, eu acho que até o GP do Japão, né? Se ele vencer uma corrida, ele se torna um piloto mais jovem a vencer na Fórmula 1 na história. Vai que isso acontece. É uma pauta interessante, né? Mas é bom você citar esse ponto, porque ninguém tá olhando muito pra Mercedes. Então, é nesse engraçado. Ninguém olha muito a Mercedes. Talvez... Virou um patinho feio ali, hein? É que com a saída do Hamilton também Isso. perde o peso, eu acho. Exato. Quando o Hamilton sai, a equipe meio que sai da boca das pessoas. Mas assim, é a Mercedes, né? E uma coisa interessante, eu sempre falo para as pessoas no boteco, mantenha as expectativas baixas, que a gente não se frustra, né? Sim. Só que esse ano eu tô totalmente ao contrário. Tudo que eu falei pro público o tempo inteiro eu mudei Faço o que eu totalmente. digo. Esse ano. Eu não faço o que falo. Esse Eu ano. faço. Tomara que eu acerte, porque assim, eu acho que a tendência é todo mundo chegar muito bem. Todo mundo que a gente tá falando ali do pelotão. As 4 principais equipes. De primeiro e até o pelotão intermediário eu tô um pouco curioso, né? O que a Alpine pode fazer, por exemplo? A Aston Martin tá num processo de renovação, muita gente nova chegando. A gente sabe, pelo exemplo da McLaren, por exemplo, demora para pegar tração Sim. nas coisas na Fórmula 1, né? O Newey não vai ter impacto desde o GP da Austrália. Ele começa em abril, acho, a trabalhar. E no carro de 2025, assim, de 2026. Só que será que o cara não joga um... Joga. com certeza. Claro, né? Ó, faz isso daqui, não faz isso daqui. Essa licença aí, pra mim É óbvio que o pessoal conversa de alguma forma. Então, eu tô curioso também para ver o que a Alpine e a Aston Martin pode fazer no meio do caminho. A Haas, com o patrocínio da Toyota, né? Tanto que a equipe na pintura nova ficou com mais cara de Toyota ainda, né? Tá muito Gazoo Race. Gazoo Haas Race. Gazoo Race. Total! Então, o que esse time pode fazer? E A Haas que foi um destaque da temporada passada, né? Isso. O Komatsu mandou bem, substituindo o seu chefe de equipe favorito, Gunther Steiner. eles quase terminaram em sexto. Foi a briga com a Alpine por causa do pódio duplo ali, né? Que No caiu Brasil. do céu, né? Exatamente. O pessoal da Alpine. Então, o que a Haas pode fazer? Eu acho que as equipes de fundo de pelotão serão a Sauber, né? Tanto que é uma coisa que a gente vive falando pro pessoal. Vai ter gente acompanhando agora por causa do Bortoleto. A gente fala, calma. Sauber, por enquanto, é uma equipe de fundo de pelotão. Ano que vem vira Audi. Eu acho que o próprio... Acho não, o Mattia Binotto já comentou que vai demorar um pouco para esse time chegar onde eles querem chegar, né? Ele fala de 2030. O Binotto tá levando... Pra vencer? Exatamente. A ferro e fogo a recomendação do Sérgio de ter a expectativa baixa. É um tempo de Copa do Mundo, cara. Passa rápido. É um ciclo. Né? Exato. É um ciclo. Então... Mas é curioso, porque então, em tese, essa nova regra que entra em 2026, ela acaba em 2030, né? Aí a FIA e a Fórmula 1 vão ter que ver se mantém, se não mantém. Falam até não por causa da declaração do Mohammed Ben Sulayem recentemente, mas o próprio Domenicali já falou em motores V10, V8. A volta do aspirado. Eu não sei e ao mesmo tempo para ter mais barulho, a questão do combustível, porque dá para ter um combustível sintético, limpo e não precisando ser 100% elétrico e tal. Mas é uma unidade de potência com V10, mesmo com alguma... Opa, não precisa derrubar o microfone. Derrubar, Carlão. Mesmo com alguma compatibilização ali, é um motor muito grande na parte de combustão. Eu não sei se as montadoras vão ter interesse, porque toda essa regra nova de 2026 veio na esteira do desejo da FIA da Fórmula 1 de trazer mais marcas montadoras. A Audi tá aí, a Ford com a Red Bull. Eu não sei se o V10 volta, não. A parada é a bateria, né? Eles querem diminuir peso do carro e tamanho. E como a bateria... Nesse regulamento novo 50-50... Então, sabe-se lá se em algum momento essa tecnologia de baterias vai mudar. Às vezes muda, mas eu acho que em 4 anos praticamente que a gente tem, 5, né? Contando já 25, é muito pouco tempo para mudar, né? Tamanho de bateria para um carro de Fórmula 1. Eu estou muito curioso para ver se eles conseguem fazer essa questão do motor, a combustão, voltar a ter um protagonismo, porque eles podem até revolucionar como o mercado automobilístico vai trabalhar no Que é algo que a Fórmula 1 não faz há muito tempo, né? Então, especialmente em certos países. Por exemplo, o Brasil está passando por uma eletrificação forte agora, né? Mas a gente sabe que o país não tem estrutura inteiro para conseguir abraçar a tecnologia. Se a Fórmula 1 consegue trabalhar esse combustível sintético, ela vai ter um poder gigantesco, né? Tanto que a Aramco está despejando milhões nesse projeto. Acho que é a Toyota, que também tem uma fábrica no Chile. Toyota, Volkswagen, não lembro agora, que eles também estão trabalhando nessa questão do combustível sintético, porque eles sabem que tem muito mercado, como o brasileiro, por exemplo,
que a eletrificação não vai pegar tanto, entendeu? Ou se pegar, vai demorar um pouquinho. Sim, até né? pela questão da infraestrutura do país. Né? Exato, Aqui tudo anda um pouquinho mais... Pouquinho não. Muito mais, bem né? mais devagar. É. Mas você falou en passant aí, Sérgio. E o Bortoleto, o que você imagina, o que você espera, pelo menos nessa semana aqui? Vai ser um batismo de fogo, né? Vai ter ali a comparação. A gente imagina o carro da Sauber lá do fundo do grid. Como que você imagina que o brasileiro vai passar essa semana desses 3 dias, quarta, quinta e sexta, como a pré-temporada da Fórmula 1? Eu acho que quem está começando a acompanhar a Fórmula 1 agora, por causa do Bortoleto, tem que entender algumas coisas, né? Como a gente bem sabe. Então, por exemplo, teste de pré-temporada não é algo para a gente saber e ter uma real certeza de como os carros estarão. A gente só vai saber isso meio que na primeira classificação do Bahrein. E mesmo assim, pode ser que alguma atualização no meio do caminho mude as forças. A gente viu o que aconteceu com a McLaren em 23, né? E 24 também. De Então. certa forma, no passado também. A equipe começa mal e de repente consegue encontrar uma atualização. No caso da Red Bull foi o oposto, né? Uhum. As atualizações foram chegando, o carro foi ficando cada vez pior. Inclusive até o Verstappen deu uma declaração, ou foi alguém que trabalha lá, dizendo que em um treino livre o Verstappen perdeu a traseira do carro e quando ele recuperou, ele entendeu o que estava acontecendo com o carro. Aí ele voltou para a fábrica falando, está acontecendo isso, muito provavelmente por causa daquilo. E aí eles conseguiram recuperar um pouco, tanto que a Red Bull, no meio do ano passado, ela fica em zona de ninguém, né? Lembra do Verstappen em Singapura? Acho que ele ficou em quinto, alguma coisa assim, na classificação, né? Sim. Longe de todo mundo. E aí depois, pro final do ano, a Red Bull volta um pouco. Né? Então é bem provável que o Verstappen tenha dado um feedback interessante ali. A importância do piloto, né? Exatamente. O que o fã brasileiro que gosta de automobilismo e ficou um tempo sem acompanhar a Fórmula 1 pode esperar é que o Bortoleto precisa de milhagem. Ele já fez, né, alguns TPC, né? Já. Com o carro, acho que em Imola, né? Se eu não me engano. E ele tem que andar. Essa é a parada. TPC, para quem não sabe, o teste de carro antigo, né? Isso, Test of Previous Cars. Exatamente. E ele tem que andar. Eu lembro o que seria a pior coisa para uma equipe numa pré-temporada de Fórmula 1. Eu sempre lembro do que aconteceu no início de 2014. Aquela pré-temporada foi muito emblemática porque os carros não andavam, cara. Né? Acho que só a Mercedes... de problema na unidade de potência. Cara, Red Bull, eu acho que teve uns 2 dias que o Red Bull não andou. Não andou. Então, tem que andar. Os carros têm que andar. E assim, é o último ano de um regulamento muito sólido. Então todo mundo já conhece muito bem seus carros. Então eu acho que todo mundo vai andar muito. No ano passado já foi assim, né? Teve gente que deu muita quilometragem. Voltas, muita quilometragem. Então andar bem. Pra temporada, acho que vocês têm a mesma sensação. A parada do Bortoleto é em comparação ao Hülkenberg. Né? Sim. Nada mais do que isso. E assim, o Bortoleto é um piloto rápido, é um piloto muito consistente. Eu acho que por isso que ele chama a atenção de todo mundo, né? Ganha F3, ganha F2 mostrando isso. O que ele fez na Itália no ano passado foi inacreditável, cara. Absurdo. Né? Aí teve gente que fala, mas é porque é brasileiro que vocês estão enchendo a bola. Cara, olha o que o cara fez na Itália. Ninguém nunca fez. Exato. É um absurdo, assim. Então ele é um menino com muito, muito talento, com uma cabeça, assim, ele parece ser muito mais velho do que ele é. Né? O que eu vejo nele que me chama muita atenção é que ele se adapta muito rápido. Isso. E a prova disso foi ter vencido Fórmula 3 e Fórmula 2 no primeiro ano. Inclusive tendo uma mudança de carro na Fórmula 2 no ano em que ele chega na categoria. Então, até diferentemente da Fórmula 3, em que ele começa ganhando um monte de coisa e meio que administra, na Fórmula 2 ele começa tendo alguns contratempos e vai se adaptando à categoria ao longo do campeonato. Então eu acho que no meio do ano ele vai estar próximo do Hülkenberg já. Não sei se você tem essa mesma sensação. Talvez até um pouco antes. Vai saber, né? É que o Hulk é um piloto muito rápido. Isso. O Hulk virou meme. Ó, você aí que tá falando. Ó, coloca aqui nessa câmera aqui, ó. Você que fica fazendo meme aí do Hulk, fica falando, não tem pódio, não sei o quê. Não... Cara, o Hulk é rápido, velho. Ele passou perto, né, em alguns momentos de conseguir um pódio, mas ele é muito rápido. É só ver o que ele fez no ano passado. Então, se o Bortoleto andar próximo do Hulk, tá valendo. Entendeu? Se ele ficar ali
em 2/10, 1/10, assim, do Hulk, eu já vou aplaudir. Se ele andar na frente, então, cara, aí é perfeito. Né? Porque ele tá mostrando o quão rápido ele é. Isso, obviamente, a gente tá falando de classificação. Eu acho que em corrida a tendência é ele andar mais perto até do Hulk. Né? Que, historicamente, é um calcanhar de Aquiles do Hülkenberg, o ritmo de corrida, embora na Haas ele tenha melhorado muito isso. Não sei se vocês repararam, na época de Renault, na comparação com o Ricardo, ele ficava bem aquém na corrida. Em classificação, às vezes, ele até cravava o Ricardo. Na Haas, ele conseguiu ser consistente em corrida também. Eu acho que é o melhor benchmark pro Bortoleto possível, o Hülkenberg. Isso, exato, porque a gente conhece ele muito bem. É fácil de ler o Hulk, né? É um cara rápido no sábado e que domingo ele é muito bom, mas ele não tem um ritmo tão forte quanto ele tem no sábado. Sim. Então, como que o Bortoleto vai andar em comparação ao Hulk? Isso vai ser muito, muito interessante, até porque é bom lembrar, no ano passado essa equipe vira Audi, no ano que vem essa equipe vira Audi e o piloto que está do lado é um piloto alemão. E a gente sabe, né? Experiência de mais de 10 anos de Fórmula 1. E como montadoras alemães priorizam isso, né? Tem uma história bem famosa que quando a Mercedes estava perdendo o Schumacher ali no final de 2012, os diretores da Mercedes queriam trazer o Heidfeld para o time, né? Colocar Rosberg e Heidfeld, manter a dupla de pilotos alemães. E o Lauda bate na mesa e fala, não, a gente vai trazer o Hamilton. Então tem essa parada também. Entre Heidfeld, né? O Heidfeld, ele é um Hulk 1.0, né? Hülkenberg 1.0. Era um cara que conseguiu rápido, o pódio. Nossa, é verdade. Alguns, né? Alguns. Não, bom piloto, mas perto do Hamilton não dá pra comparar. Não, mas é incrível, né? Vocês falam do Hulk, mas vencedor de Daytona, né? De Le Mans, né? Em uma época que você tinha ali uma... Auge do WEC. 2015. Almoçou o grid da GP2, né, em 2009. Chegou na Fórmula 1 com tudo. Fazendo pole position no Brasil em 2010, inclusive. E aí, eu acho que aí é uma questão também de não ter conseguido pódio, basicamente, porque... Azar, Deus não quis. A corrida de 2012 dele de Force India no Brasil também foi... lendária. Eu acho que tem um pouco de azar e um pouco, talvez, de falta de concentração. O próximo uma vez deu um coach, né, uma fala sobre o Hulk que eu achei bem interessante. Ele falou que o Hulk talvez tenha um pouco de autossabotagem. E isso é interessante porque a gente fala de carro, de pessoas que estão no ápice do esporte, né? Só que a mente faz muita diferença, né? No caso do Prost, eu acho que né? É o mestre em falar Vê isso. o que está acontecendo com o Manchester City agora no futebol. Você vê que é um time, se pegar os jogadores ali por posição, é praticamente o mesmo time. E o time tá, sabe, virou fio. Numa fase muito ruim. Então, isso pega também. Por exemplo, teve umas fases, alguns momentos, virou um podcast sobre o Hulk, né? Não, mas só pra gente sublinhar. O GP do Azerbaijão, eu acho, de 2019, que ele bate o carro antes da curvinha do muro, do muro, curvinha do Castelo. A do Leclerc. Aquela corrida foi uma corrida que ele teve a chance de pegar um pódio, por exemplo. Eu acho que na Alemanha, em 2019, é até pegar pesado, porque a gente viu um monte de gente, né? Sofrendo com aquilo. É que com ele sempre tinha expectativa, né? E 2012, eu acho que 2012 foi o ponto mais próximo que ele chegou num pódio na Fórmula 1 até hoje, e talvez ele venceria aquela corrida que caiu no colo do Button, né? Logo de um cara que é super consistente em corrida, né? Tava tudo aquilo acontecendo, chuva para, o Hulk bateu no Hamilton, que ganhou o Button, né? Caiu no colo. Mas esse lance da concentração é pertinente mesmo. Mas, ao que tudo indica, nesse retorno dele, é bom lembrar, né? O Hülkenberg fica um bom tempo fora do grid, apesar de aparecer como substituto na Racing Point, na Aston Martin, no caso. Mas 20, 21 e 22. 3 anos fora do grid, ele volta em 23 na vaga do Mick Schumacher, e a última temporada foi muito boa. Ele chega bem embalado. Agora, eu imagino que o próprio Nico esteja preocupado com o Bortoleto, porque o que o Bortoleto fez esses últimos 2 anos... Você falou agora, eu lembrei aqui que a gente fez um programa meio que... Quem leu o título do programa, no próprio site, no agregador, acha que a gente ia ficar 1 hora batendo aqui no Hülkenberg, né? Tipo, o cara tem cadeira cativa, como é que pode? E ele faz foi ou no início ou antes de começar a temporada passada, e aí consistentemente ele ia calando a nossa boca, e hoje, pelo menos a minha parte, que eu acho que fui eu que mais bati naquele programa,
Tem o meu respeito, eu fiquei quieto agora. Eu vou te falar eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu tenho uma opinião até polêmica, eu acho que o Hulk e o Rosberg, o Nico, são pilotos do mesmo calibre, assim. Se o Hulk tivesse uma oportunidade De na braço, Mercedes... diz, né? Acho que o mental é que pega. Bem provável, né? O Rosberg, até porque o que ele fez para ser campeão da Fórmula 1 é um negócio... Outra coisa interessante para ver a relação do Bortoleto com ele, porque o Hulk, ele não teve pilotos muito fortes do lado dele, né? Ele tem o Rubinho no início de carreira, depois Acho que o Sutil na Force India ou alguém assim. Depois ele vai para Sauber, eu acho que é o Pérez, né? É o Pérez. 13. Aí tem o Pérez durante muito tempo, depois Ricardo, Magnussen. Eu acho que ele até chegou a pegar aquela época Palmer e Sainz, que teve a troca de piloto na Renault ali também. Então, não é assim o retrospecto, mas e aí, tenso em termos de companheiro de equipe. A pergunta é, será que o Bortoleto vai ser o companheiro de equipe mais forte que o Hulk pegou? Eu acho que se você analisar a situação na qual o Ricardo se torna companheiro de equipe do Hülkenberg, saindo da Red Bull indo para a Renault em 2019, ele é o companheiro mais tenso na história da carreira do Hülkenberg na Fórmula 1, mas o Bortoleto no longo prazo tem toda a condição. Mas aí... Até porque os dois, teoricamente, têm contrato plurianual com a Audi. Né? Mas aí Ricardo e Hülkenberg foi uma temporada só. E é uma dupla fortíssima, tá? Dupla bem boa. Bem mas aí o que pode acontecer depois de sair da Sauber ou depois que o Hulk se aposentar e se o Bortoleto tem uma carreira vitoriosa na Fórmula 1, todo mundo vai olhar para essa dupla e falar assim, olha que dupla forte, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Sim, sim. E pode se tornar maior, essa dupla pode se tornar mais forte depois que no futuro, daqui a 10 anos, sei lá. Por causa do Bortoleto. Por causa do Bortoleto. Exato, porque o Bortoleto tem uma longa vida na Fórmula 1, né? Amém. O Hulk o Hulk tem a minha idade, né? Tem 37 anos, então vai chegar um momento que ele vai abandonar. Se bem que o Alonso tá aí com 43. Desafiando. E vai fazer 45 no grid, né? Porque ele faz 44 esse ano e tem contrato até o final do ano que vem, então... Final de 2026. Se ele não perder a paciência com a Aston Martin. Eu acho que agora ele espera. Ele poderia esticar, né? Chegar aos 50, ia ser bonito, né? Nos tempos de hoje, o piloto de Fórmula 1 com 50 anos seria sensacional. Acho que só nos anos 50, 60 que você naquela época tinha. Que dava essa proporção. Agora, voltando a falar sobre a pré-temporada, vocês acham que essa temporada ela vem ela vai começar pelo menos sem grandes mudanças em relação ao ano passado, né? Tirando algumas regras, a gente fez um programa sobre isso também, tirando uma questão de algumas regras, ponto de volta que não tem mais e tal, mas em relação ao carro que é basicamente o mesmo. Em alguns casos, o caso da Ferrari, por exemplo, é consideravelmente diferente o carro. Mas aquela coisa também, você é uma equipe que está visando 2026, se você também ficar muito em cima do carro de 2025, você corre risco de começar atrás ano que vem. E esse é um perigo desse ano, inclusive, né? De algum pessoal desistir desse ano para um cobertor curto, danado. Como encarar os resultados de pista? Tudo bem, tem essa questão que você falou no início, Carlão. Pode ter feito uma volta ali sem combustível só para aparecer nas manchetes, né, como muita gente faz, ou aquela... já aconteceu isso, especialmente a Mercedes, na época boa de Hamilton e Bottas, de esconder o jogo. Blefar ali, mas o fato do carro ser praticamente o mesmo do ano passado nos seus regulamentos, a gente vai ter uma ideia, talvez isso vai significar que aquilo que a gente observar na tabela de tempos e também número de voltas, a tendência vai ser justamente o campeonato começar do jeito que vai terminar essa pré-temporada? Eu acho que não. Eu acho que... Ou vai dar tempo de alguém modificar alguma coisa? Eu entendo o seu ponto com relação à estabilidade do regulamento, mas a gente tem visto algumas equipes com conceitos diferentes. Óbvio que dentro de uma previsibilidade de resultado e correlação de simulador para a pista muito maior, justamente porque tem todos os dados desde 2022, que é quando começou a vigorar o regulamento do efeito solo. Mas a Ferrari, por exemplo, já tem uma suspensão dianteira diferente do projeto do ano passado. Outras adaptações menores... para acomodar o Hamilton ou não, enfim, com foco em desempenho, né? A McLaren, pelo que consta, também fez algumas alterações no projeto do carro. Mas não é nada revolucionário. Nada tão revolucionário. Ninguém até agora demonstrou nada revolucionário. Sim, mas no caso da Ferrari, se mudar o sistema de suspensão dianteira é algo bem forte de um ano para o outro. Eu não vi o da Ferrari, mas o da McLaren é uma coisa buscando o anti-dive que a Red Bull trouxe, né? Para o carro ter mais estabilidade ali na parte do assoalho. Né? É isso. A questão da dinâmica veicular aí vai ser importante nessa pré-temporada,
porque os carros vão estar passando por ajuste fino. E a Aston Martin, por exemplo, também trouxe um carro diferente. A Alpine é um pouco mais parecido com o do ano passado, de fato. A Mercedes está com, assim, uma situação muito incógnita, porque, primeiro, não tem o Hamilton, que era a base do desenvolvimento do carro durante todos esses anos. Ó, tem o Bottas. O Bottas? Pode dar feedback ali. Mas ele não é piloto, né? Ele pode dar feedback, pode dar algum retorno ali pro... Ele não é piloto titular, né? Senão os fãs do Bottas vão pra sua casa lá. Não, foi pertinente. Com boa paz. Mas o Russell agora, vamos ver se ele de fato veste ali a capa de líder da equipe, e o André Kimi Antonelli tende a cometer erros. É natural que seja assim. Tem uma coisa que eu não consigo entender, e eu não sei se vocês já pegaram isso, mas eu tenho uma sensação que a Mercedes não confia no Russell. Total. Sabe, muito difícil de entender, porque eu acho o Russell um bom piloto. Ele é um piloto rápido. O que será que no duelo falta com o pro Hamilton, Russell? ele saiu ganhando, inclusive. Mas assim, o Toto Wolff, quando investe na carreira do Russell, traz ele para Mercedes. Se não for para apostar no futuro líder, então... Aliás, campeão de GP3, campeão da GP2 ainda, né? Acho que era Fórmula 2 já. É a Fórmula 2 já, né? Mas é que aí eu acho que eu tenho um outro elemento na cabeça do Toto Wolff que se chama Max Verstappen, quando o assunto é não confiar tanto no futuro do Russell. Porque ele não vai abrir mão do André Kimi Antonelli agora. Ele pode ter 2 Verstappen no time dele. O Verstappen original e o Verstappen 2.0, que é o André Kimi Antonelli, né? Porque o Toto Wolff sempre fala daquele trauma de ter perdido o Verstappen para Red Bull e tudo mais. Então, talvez por isso o Russell não esteja tão bem cacifado na medida em que o Toto Wolff viu uma oportunidade de mercado e já fez várias sinalizações de tentar contratar o Verstappen. Esse ano, eu acho que sim, o Toto Wolff vai ter a obrigação de confiar ao Russell a liderança do desenvolvimento. Não tem como colocar na mão do André Kimi Antonelli. Ou vai o Racha. Nesse sentido, sim, é importante ter o Bottas. Mas o que vai ser determinante é o Russell e o Antonelli, que são os caras que estão no volante. Vocês não acham que ele tá querendo dar esse ano de lambuja para experiência de todo mundo porque o foco é 2026? Com certeza. Eu tenho certeza disso. Mas Até porque o que se fala, assim, vamos aprendendo o máximo possível, os 2 pilotos, um aprende a ser líder, outro aprende a ser piloto de Fórmula 1. Mercedes com foco no novo regulamento, sim. A Mercedes Bottas ajuda 2026 ali, e 2026, que todo mundo diz que parece que a Mercedes talvez seja o melhor motor. Por isso que no começo, o Sérgio até trouxe a Mercedes. Para mim, a Mercedes está na segunda prateleira do que eu tô ansioso para ver, justamente por isso. Eu concordo plenamente com vocês dois. O foco da Mercedes é 2026. Eu acho que a Mercedes é tipo o goleiro no pênalti, sabe? Ele não tem obrigação nenhuma de pegar, mas se ele pegar... Goicoechea na Argentina, assim, se você bater mal, eu tô aqui e pego, mas não vou saltar antes da finalização. Eu acho que é muito isso, mas... E o Kimi Antonelli? A temporada dele de Fórmula 2 foi muito difícil, para ser bem eufemista, assim. Embora ele tenha rendido melhor do que o Berman. É importante que se diga, os 2 companheiros de Prema que errou totalmente a mão no carro no ano passado. Mas, eu não sei, cara. Eu acho que o Toto Wolff tá de olho em acertar esse carro em 26 e contratar o Verstappen. Porque todo mundo fala aí de Aston Martin, que garantia se tem de que a Aston Martin vai ter um carro melhor, um pacote melhor, né? Não necessariamente o carro, mas enfim, a unidade de potência do que a Mercedes em 2026. É dinheiro. Exato. Ou uma aposta também. Mas se o Toto Wolff dá muito dinheiro, não tanto quanto o Lawrence Stroll, e um carro dominante... É que a parada do Verstappen, eu também tenho um Newey, quem já conhece, e eu acho que o Verstappen é o piloto dos sonhos do Newey. Sim. Porque... Ideal. Porque com o Senna foi meses, né? Não durou, infelizmente, a parceria do Newey com o Senna. E... com o Alonso nunca deu certo também. Porque todo mundo fala do Verstappen, dele ser um cara que consegue... domar o carro da Red Bull de uma forma muito diferente. Talvez o Newey fale com o Lawrence, qual moeda aqui, Lawrence? Pega, é sua. Vamos trazer o Verstappen. Vamos trazer porque ele vai puxar o desenvolvimento do nosso carro. E isso é bom. E sabe? O Verstappen vai querer fazer esse trabalho todo? Essa é a questão. Então, vai depender de muita coisa, mas eu vou te falar que vai depender muito do dinheiro, do projeto, óbvio. Talvez o Verstappen fique no Red Bull também, vai saber, né? Se a Red Bull acertar o carro, mas... o contrato até 28. É que assim, a incógnita nesse momento é o motor. É o motor, 2026 total. Que assim, a Red Bull Powertrains é uma empresa meio genérica, total. Né? Ela pode... a Honda, uma das maiores fabricantes de motores do mundo, tá falando que esse motor ele é muito desafiador.
Você para pra pensar a expertise que a Honda tem. A quantidade de gente que a Honda... Pô, é só ver o que aconteceu na Fórmula 1, com a McLaren, o pessoal sofrendo, o motor quebrando toda hora. Os caras conseguem fazer uma curva de resiliência e começam a vencer, ganham campeonatos com o Red Bull. Esse ponto que você toca é importante, porque a galera talvez não tenha dimensão do tamanho da Honda Racing Corporation. Exato, né? Comparando com Mercedes, Sim. comparando com todo E mundo. a Ford, ela entra como parceira técnica e eu tô muito curioso para ver essa parceria aí entre Ford e Red Bull. Porque tá uma cara da Ford só querer botar um nome pra... Lembra da Red Bull Tag Heuer? Uhum. Que eu não sei falar até hoje o nome dessa empresa. Por causa da treta com a Renault ali. Isso, é tipo isso. Então eu tô muito curioso para ver esse lance da Ford. E assim, às vezes papo que começa a sair muito na mídia, essas coisas, não tem fundamento. Mas assim, tem muita gente falando que os resultados do dinamômetro da Mercedes são bons. Né? E vai saber o que a Red Bull tá fazendo. É uma nova fábrica, também tem isso, né? Então entre Honda e Mercedes, você pensaria muito? É. Entre Honda, Mercedes e Red Bull Powertrains. Eu pensaria muito entre Honda e Mercedes. É, exato. A Red Bull a outra Powertrains. fica aí, ó. Fica aqui do ladinho, a gente conversa depois, né? Eu tô muito curioso por causa disso. Mas a gente tá falando muito de 26, né? Uma coisa sim. interessante da pré-temporada é que durante muitos anos, né? O Boteco é de 2012. A gente gostava, se divertia de tentar fazer esses cálculos, né? E aí, quem andou com mais combustível, quem andou com menos combustível, quantidade de tempo que o carro ficou na pista, você consegue saber? Na real, a gente nunca consegue saber. Porque a gente não sabe mapa de motor, o quanto de combustível tem, que combustível tem, né? Que às vezes você pode misturar... Por mais que a gente vai aqui destacar bastante os mais rápidos do dia, a gente sabe, tiro vai do- fazendo E as equipes não consciente. sabem o que a outra faz, né? Elas sabem o que elas mesmas fazem. Eu lembro de um jornalista lá da Inglaterra que teve um ano que ele apostou que a Renault iria lutar pelo título. Acho que não deu muito certo. Exato, né? Porque a gente se empolga, a gente que gosta de corrida, a gente se empolga, a gente quer saber, mas não tem muito como saber. Não tem mesmo. Talvez só as equipes, com as simulações que eles fazem lá, com a quantidade de engenheiros que eles têm, eles conseguem ter uma base, mas mesmo eles não sabem, né? E a base comparativa não tem, né? Porque eles sabem dentro do cronograma e projeto de trabalho deles, mas a Mercedes não sabe o que a Ferrari tá fazendo. E uma coisa importante é que o circuito do Bahrein é um circuito de tração, né? Às Sim. vezes um carro não é bom de tração e é bom de curva de alta. E aí? Né? Por isso que é importante Barcelona. Exato, né? Reclama- Traz corrida chata, Mas- mas tem teste bom. Mas nesse Não. sentido é legal a É que é um pré-temporada não circuito ser em de Barcelona. teste, né? Basicamente. Eu acho que é legal não ser em Barcelona justamente por isso, porque vai ser mais gangorra esse começo de campeonato por conta disso, eu acho. E outra coisa. Você tem, Bahrein na pré-temporada, Austrália, China, Japão, depois Bahrein, Arábia Saudita, vai ser tudo Eu, meio na real, volátil. se eu fosse o presidente do mundo, eu nem deixaria o teste ser na mesma pista. Cada Faz um uma que pista teste só no seu. Isso seria interessante também. Entendeu? A Aston Martin testa em Silverstone, porque, né? Fábrica Ferrari do lado. Fiorano, Nada. se vira. Vai no seu circuito aí, faz o teste. A cobertura disso seria péssima, mas a gente seria não horrível. conseguiria dar conta, nem a pau. Para o jornalista seria terrível. Mas traria uma questão ainda mais de mistério, né? Para o início da temporada. Que todo mundo andando na mesma pista, você ainda tem... Imagina a expectativa no primeiro fim de semana de corrida. Mas é bom até a gente falar nisso, porque no fim das contas, Não tem o que fazer. os principais dados vão ser número de volta dada, né, quilometragem, e se o carro teve problema ou não, que você lembrou de 2014. Né? Não, aquele ano foi muito bom. Mas ali era o primeiro ano da era híbrida, era natural que tivesse mais problema. Agora, com o regulamento estável, acho que... Falando bom pra gente no entretenimento, né? Que o Rico, por exemplo, deve Devia ter, né? estar perdendo os cabelos. Dor de cabeça, hein? Ali ele devia estar perdendo os cabelos que ele não tem hoje. Tipo, perdi boa parte em 2014. Se você olhar as fotos de 2014, ele tem algum cabelo, então acho que faz sentido. O que a gente tem como base é como terminou a temporada passada. E mesmo assim, a gente sabe que não tem bala de prata, né? Como eles usam na Inglaterra, na Fórmula 1. Você não mata o vampiro assim. O lobisomem, na verdade, né? Bala de prata mata o O lobisomem. lobisomem. O vampiro é com estaca no Estaca peito. no peito. Então não tem como... Aprendi isso com aquela novela Vamp. Do... Os mais antigos vão se lembrar. Não, e não fique dependendo de Vale a Pena Ver de Novo ou Viva, tá? Grande Neila Torraca, né? Que a gente Homenagem perdeu aí há pouco Há tempo. pouco tempo.
Claudio Hanna. É saudosa. O que a gente pode fazer nesse momento... Tá viva, só pra galera... Não, só pra entender. Saudades daquela época, desculpa. Exato. É que a forma que a gente terminou o campeonato no ano passado, como é o mesmo regulamento, a tendência é que se mantenha o pessoal ali na frente, né? Então, acho que todo mundo, se a gente tivesse que apostar hoje, a gente apostaria em quem lutando pelo título? McLaren e Verstappen. McLaren e Verstappen, né? Não Red Bull. A McLaren, o Verstappen, a Ferrari em construtores, sim. Piloto vai ter que esperar para ver. Então, porque eu acho a dupla da Ferrari a mais forte do grid. Eu acho muito difícil nesse momento alguém falar o oposto, né? Vocês acham que tem uma dupla mais forte no grid? Não tem. Que eu fico olhando... Mais forte não tem. Uma dupla que eu acho tão boa quanto, talvez, que é a da McLaren. Mas não é mais forte que Hamilton e Leclerc. Isso. Cara, você tendo o Leclerc e o Hamilton, a tendência é que esses caras pontuem muito. O Leclerc, que melhorou muito o gerenciamento de corrida dele nos últimos 2 anos, e o Hamilton, que é um mestre de corrida, né? Vamos ver como é que ele duela com o Leclerc em classificações. Então, que a gente tá falando do Hülkenberg, uma dúvida que a gente tem do Leclerc ainda é essa parada do mental, né? Isso. Por exemplo, o ano Com passado... o Hamilton do lado. O ano passado eu acho que foi a melhor temporada do Leclerc na Fórmula 1 até agora. Também acho. Só que ele não tinha pressão nenhuma em cima dele. Eu lembro... Foi no México que o Norris começou a chegar, e na Mansell ele errou, né? E perdeu o carro, foi parar lá fora. E eu fico pensando, será que ele errou porque sentiu a pressãozinha ali em cima, né? Então, eu tô muito curioso também para ver esse lado mental do Leclerc, que eu acho que não tá pronto ainda. E do lado ele vai ter um cara, talvez um dos maiores mentais da Fórmula 1, né? Um cara muito gelado. Que a primeira temporada do cara é contra o Alonso do Velho Testamento, amigo, né? Alonso mais malicioso, digamos. E tudo que aconteceu. Eu acho que o que pode acontecer com a Ferrari é isso de um piloto roubar ponto do outro numa disputa pelo título. Em caso de uma Ferrari dominante e tal. Não, acho que ninguém dominante. Não pega pra capar com a McLaren e com o Verstappen. Seria igual 2007, que acabou caindo no colo do Kimi. Entendeu? Então... Se a gente for parar para pensar, quem foi o campeão de verdade, assim? Quem merecia o título? Era um piloto da McLaren, né? 82, guardadas as suas devidas proporções, porque ali teve acidentes, né? A gente sabe, olhando assim a história, um piloto da Ferrari seria campeão em 82. Sim. Né? Então, o Pironi acabou. Ou o Villeneuve. Então, eu acho que o que pode... Bom pro Keck Rosberg. O que pode acontecer é justamente um piloto roubar muito ponto do outro e alguém que o próprio Verstappen se beneficiou disso no passado. Agora, a questão, o fiel da balança nessa história toda se chama Max Verstappen, eu acho. Mais do que como é que vai nascer o carro da McLaren. Eu acho que é mais o carro. O carro da Red Bull. O carro que eles vão oferecer ao Verstappen. O mínimo de aquele avanço que vocês citaram agora há pouco sobre a melhora ali na parte final ali da Red Bull, se eles continuarem essa curva de melhora, dá pra gente imaginar o Verstappen favorito engolindo todo mundo. É que aí que tá, tem um aspecto. Ele é mais piloto do que todos esses citados, o Hamilton ali no mesmo nível. É fato que o Verstappen e o Hamilton estão acima de Leclerc, Norris, Piastri e todo o resto praticamente. Aí você tem o Norris e o Piastri. Não, o Norris e o Leclerc com o mental discutível. Mas o ponto é, a McLaren também, a gente foi citado aqui em 2023, você citou, né, Sérgio? A McLaren, a gente tem que lembrar que de 23 para 24, ela também oscilou. Não foi só do começo de 23 para o meio do campeonato. Porque é que 23 ficou muito claro isso, porque era o pior carro e virou o segundo melhor carro. Mas em 23 ela termina como o segundo melhor carro, só que em 24 ela começa mal, se vocês lembrarem. Até o GP de Miami, a McLaren não estava muito bem. E a própria Red Bull começou muito bem também. Exato. A McLaren não era o pior carro, mas ainda era, sei lá, o terceiro, quarto carro na hierarquia. Aí de Miami em diante, a Red Bull faz ali uma grande estagnação e a McLaren embala. A McLaren ainda não conseguiu encaixar um campeonato consistente no sentido de, do início ao fim, estar competitiva mais do que todo mundo, ou pelo menos em pé de igualdade com a Red Bull. A Red Bull, por outro lado, estagnou, piorou aquele momento de Singapura ali, e aí voltou. E a Ferrari, incógnita total, né? Sim. Começa com bons desempenhos do Sainz, especialmente, depois tem aquela corrida de Mônaco que o Leclerc tira a zica em casa, fica num ostracismo até o GP da Itália,
E da Holanda em diante, ela ressurge na briga pelo título de construtores. Os nossos colegas gringos, eles falam, do Motorsport Global, eles falam da maldição do Bahrein para a McLaren. Porque, independentemente de teste ou primeira corrida, né, que normalmente abria a temporada, eles sempre, nos últimos anos, sempre estiveram numa posição muito desfavorável com a abertura do campeonato. Então, E é um circuito que o pessoal faria festa, né? Porque parte ainda da McLaren, é de lá, né? do fundo... Bahrenita. Então... É meio frustrante. Quem sabe esse ano eles podem quebrar essa maldição. Sabe uma coisa legal? Que a gente não dá muito valor em pré-temporada? Foto. Porque as fotos... A gente tem muitos fotógrafos incríveis na Fórmula 1, né? E a foto de pré-temporada, ela pode contar muita história. O que faz a gente meio começar a entender? Porque, assim, é tecnologia, é muito dinheiro, é carro, mas ainda é humano. Então, o humano, quando ele demonstra alguma reação, a gente consegue pegar. Então, as fotos, eu gosto de dar uma olhada para ver. Esse cara tá meio tenso, essa equipe tá trabalhando demais até, né? Tá esquisito isso daqui. Se tá todo mundo sorrindo, ninguém fazendo hora extra, porque o negócio tá bom. Tem uma foto emblemática, acho que foi da Williams em 19, que o carro não chega. Não chega, sim. Que tem uma foto muito boa, que é a Claire Williams parada na frente assim, com os braços cruzados e todos os mecânicos ao redor dela, sabe? Aquele momento você fala, é o caos. E o pad low escondido em algum lugar. Exatamente, o pad low desapareceu, né? Então sempre tem essas coisas. Então eu acho que o fã que tá começando, fica de olho nas fotos, assim. Vê as fotos que estão saindo, quem que parece estar mais relaxado, quem que parece estar mais tenso. Tem uma equipe talvez trabalhando demais, né, em algum carro, alguma coisa um pouco diferente. Isso sempre chama muito a atenção. Eu lembro de uma história que o Cristiano da Mata me contou uma vez, quando ele estava na Toyota, que um dia o Rubinho chegou para ele e falou, você vai ver, porque o Cristiano fica de 2004 a 5 ou 3 a 4? Não lembro agora. Eu acho que é 13. Agora a memória foi pro espaço. Ele, nessa mudança, que foi a primeira dele, né, e infelizmente a única, o Rubinho chegou pra ele e disse, você vai ver, é muito louco, você entra no carro e do nada você anda 1 segundo mais rápido. E aí o Cristiano foi na expectativa, né? Não sei se ele contou essa história pra vocês em algum momento. 2003 e 2004. 2003 e 2004, né? Que ele perde a vaga, né? No meio de 2004. Isso. E ele sentou no carro, fez a volta. Quando foi ver o cronômetro, ele estava fazendo o mesmo tempo. E o carro não melhorava, né? Não tem como uma pessoa dessa não ficar frustrada, né? Então, é muito legal ver os pilotos. Só que a tendência é sempre o carro ficar mais rápido, né? É sempre o carro dar alguma coisa diferente. E uma coisa legal também em relação ao comportamento de carro, que é muito legal de ver no Bahrein, é a curva, acho que é a 10. Aquela que trava o pneu é a 12, né? Se não me engano. Acho que sim. Pensa aí, você sabe qual é, né? Aquela curva que trava aqui pro lado esquerdo. Que gera bons cliques. Exatamente. Aqui, a 10, que é a que vai levar para quem é cotovelo, se o carro não tá muito legal, ele distraciona, né? A gente sempre vê, né? Os carros dando uma deslizada, ou na hora que o piloto pega em treino livre sempre rola isso. Ele perde a traseira e ele vai golfinhando para frente, né? Isso também é maneiro de ver no Bahrein. Eu acho que em Barcelona tinha mais lugares assim. O pessoal falava muito da reta oposta, quando o carro freava para fazer a curva para a esquerda. No Bahrein, eu acho que essa é interessante. Vai ser o ponto focal dos fotógrafos das equipes, né? E aí tem a guerra também das fotos e dos fotógrafos das próprias equipes. Sentido de flagrar a solução técnica dos outros. Sim, que aí você não só faz o seu trabalho Fora aqueles arames que eles vão colocar no carro, isso aí sempre gera bastante coisa. Se bem que eu acho que a Fórmula 1 atual, isso tem menos peso, sabia? Porque tá muita coisa no assoalho. Né? Então, é torcer para alguém bater, pegar o guincho, levantar o carro. É um nude, que eles falam. Eu lembro de uma vez que o Schumacher bateu, acho que em 11, 10, bem no início dele na Mercedes, e aí foram subir o carro e ele ficou, tentando esconder o carro, segurando o nariz, assim, muito bom, cara. Então, tem muita coisa no assoalho e eu vou falar, eu não sei vocês gostaram desse regulamento de efeito solo? Eu acho que ele entregou, do ponto de vista desportivo, a minha análise vai ser mais baseada no que foi visto na pista. Já entregou um bom campeonato. E a tendência é entregar outro.
Então você tem 22, 23, 24, 25. 4 anos de regulamento com, espero eu, metade dessa era competitiva em termos desportivos. Porque, honestamente, fazer uma análise técnica do regulamento, eu acho que ele é muito complexo, as equipes não conseguiam acertar a janela de operação, a gente viu até ano passado e quiçá nesse ano de novo, as equipes sofrendo para ajustar o carro, a Mercedes é a prova número 1 disso, mas, apesar de 23, 22 teve um campeonato, as pessoas esquecem, o começo do campeonato de 2022 foi bom. Promissor. Até o meio do ano. Exatamente. 24 foi um bom campeonato, apesar do Verstappen ter vencido antecipadamente, eu acho que 25 tende a ser o melhor desde 2021. Então, problema vamos ver se as expectativas se cumprem. O problema foi herdar o campeonato de 2021, né? Isso. Mas aí o regulamento não tem nada a ver mas com aí isso. fica Então, refém. mas o que eu quero dizer é que eu tenho dúvidas se a Fórmula 1 está nesse momento por causa do regulamento técnico ou do regulamento esportivo. Com o lance de você frear um pouco a questão de túnel de vento e essas coisas, entendeu? Talvez isso tenha um peso de aproximar as equipes. Porque eu achei que esse regulamento ele foi um pouquinho complexo demais, às vezes. Eu concordo, Né? eu concordo. Eu acho que é mais mérito das artificialidades, se alguém quiser chamar dessa forma, do que propriamente do carro. É que não tem jeito, uma hora vai mudar o regulamento, sempre muda, né? Mas se você deixasse os carros mais simples ali, estilo 21, imagina as temporadas que a gente teria em 22, 23, 24, vai mudar sempre o regulamento, né? E agora 26, né? Que o carro vai ser totalmente diferente Era também. só linha Essa de sua potência. pergunta vai ser engraçada de fazer em 2026. É. Especialmente caso a expectativa por um bom campeonato de 2025 se confirme. Porque se o campeonato de 2026, sei lá, a Mercedes estiver andando lá na frente de todo mundo, catando cavaco, a gente vai falar por que mudou. Mas a mesma coisa 22, tudo É. bem. Começou promissor, mas E depois é ali bom o lembrar que, Verstappen nadou inclusive, 2021 teria sido, teoricamente, o início dessa era de por causa da regulamento. pandemia. Nossa, olha só que loucura, né? Parece destino. É. Não foi talvez a melhor temporada da história da Fórmula 1. Os né? conspiracionistas pró-Hamilton vão falar que foi conspiração pró-Verstappen. Mas... É mesmo, né? Se a gente tivesse o início da nova era do efeito solo na Fórmula 1, de certa forma a gente não teria o Não teria a campeonato. melhor temporada, quiçá, da história, como você acha. Briga pra ser uma das melhores da história da Fórmula 1. Eu, Sim. particularmente, não lembro, assim. Das que eu lembro, 2007, 2008, eu não achei... É que 2007 tem uma série de elementos ali. Spygate, 12 foi bem também. 12 foi muito boa. 2010 foi legal, mas não no nível 2021. É que do jeito que foi, na era de mídias sociais também, eu acho que tem Sim. esse impacto. Verstappen, Hamilton, fica a polarização, foi muito. Não, tenso. só o fato da decisão ir pra última corrida A última volta. é uma coisa... A última Os volta é a dois, cereja no dois bolo. chegam empatados no número de pontos. Né? Então tem... por isso que eu falo, qualquer coisa além dali, a partir de 2022, como dificilmente chegaria perto, né? Então todo mundo vai ter aquelas expectativas realmente mais frustradas, voltando a falar sobre expectativas. Mas versus dos realidade. campeonatos que eu vi, acho que 2007 é o que mais rivaliza. É? 2007 foi um baita no campeonato. Baita no campeonato. É que possivelmente 88 deve ter sido mais, mas ele já era muito pequeno. Eu não vi. Não sou capaz de opinar. A 88 na época de mídias sociais, 88, 89. Não, 88 e 89 seria, se tivesse mídias sociais, seria uma coisa absurda, assim, rivalidade, uma mesma equipe. Tem a questão de 2007 que você falou, mas é que a personalidade também que a personalidade do Hamilton e do Alonso também são muito, de cada um, as personalidades são muito boas. Mas 2007 é que no caso, o Alonso parado na frente do Hamilton, Não, na Hungria, tem um monte de história. E o aqui, né? Ron Dennis indo correr Putz, atrás do cara. isso é Nossa, maravilhoso. que fantástico. aquilo. Spygate no meio, a McLaren desclassificada do campeonato de construtores. Por copiar coisa da Ferrari e a forma que descobre a parada numa com o copiadora, envolvimento do velho. Alonso, inclusive, em cópia de e-mail. Calma, Ele nega. Ele nega. Acho que não. nega tudo, né? Agora, vocês falaram de 2007, né? Vale lembrar que para aquela temporada o Hamilton teve uma quantidade de testes antes de chegar à Fórmula 1, uma quantidade muito grande. Outros tempos. Em outros tempos também, quando ele vai para a Mercedes, também tem uma quantidade de uma quilometragem boa. E agora ele chega à Ferrari, basicamente com um TPC, com o dia de filmagem e agora a pré-temporada. Mais do que nunca, Sérgio, vou começar contigo essa. O desafio do Hamilton, além de cultural, de viver numa equipe que é água e vinho do que era a Mercedes,
num país diferente, bem diferente do que é a Inglaterra, e a falta de quilometragem nesse carro faz o desafio ainda maior? Como nunca ele vai Maior precisar. faz, não significa que seja um Monte Everest. Sim, mas dificulta. mais do que nunca ele vai precisar da experiência. Eu até tô dando uma de Ayrton Senna aqui pensando na resposta, porque é muito difícil falar pelo cara, né? Eu tô tentando ler o que o Hamilton fez na carreira dele, né? Por exemplo, 13, quando ele sai da McLaren e vai para a Mercedes, o ano de 2013 da Mercedes é um ano muito maluco, né? Lembra inclusive o ano da Haas, o ano passado e ano retrasado, né? Um carro que andava muito bem no sábado e no domingo, lembra? Comia pneu de uma forma inacreditável, né? Eu acho, tentando fazer um exercício futurístico agora, que o que pode pegar muito para o Hamilton é justamente a dinâmica de corrida. Entendeu? Numa equipe nova. Engenheiro, né? Mudando. Não tem mais o Peter Bonington ali, o parceiro dele de tantos anos. O primeiro, we are checking deles. Vai ser Se o muito Sainz legal, se né? irritava, imagina o Hamilton. Guys. Então, Plan B, Plan C, Plan D. Eu acho que é isso que vai ser muito curioso. Eu tô muito curioso para ver. A dinâmica de corrida. Porque carros são diferentes, né? Carros nascem com filosofias diferentes, mesmo no mesmo regulamento. Né? Então, como que é esse carro da Ferrari em comparação ao carro da Mercedes? Eu acho que pro Hamilton fez muito bem. Em vários motivos, assim. A relação dele com a Mercedes estava desgastada, claramente, né? e natural que estivesse. É importante que se diga isso. Muito tempo, né? Na mesma equipe. Do jeito que aconteceu em 2021. E o fato dele falar até meio que abertamente, né? Que ele sugeria coisas para a equipe não ouvia. Meu, tu tem o Hamilton ali, cara. Você não imagina se o Red Bull para de ouvir o Verstappen. Fala, não vou mais ouvir o Verstappen, não. Cara, não tem noção. Então, esse relacionamento entre os dois rachou, obviamente. E aquela novela da última renovação dele com a Mercedes foi uma já foi esquisita, né? Uma demora, passou basicamente um ano inteiro ali para resolver. E tem uma coisa muito legal. O Hamilton é um cara, por causa de opiniões políticas e tudo mais, no Brasil também, pelo fato de ter lutado pelo campeonato com o Felipe Massa, né? Essas coisas. Muitos fãs do Verstappen também no Brasil. O Hamilton é um cara que foi para um lado muito polarizado, né? Nas mídias sociais. A gente sabe muito bem disso, né? Sim. Eu tenho um amigo meu que fala, de um lado tem os tilápias e do outro lado tem os veganos. São essa briga dos times aí. Quando o Hamilton fecha com a Ferrari, ele ganha em popularidade também. Ganha. Isso é muito louco, né? Porque ele muda de time. É tipo você vê... Meu, eu acho... Tem um amigo meu que falou isso, não lembro quem. Ele disse pra mim... o Senna provavelmente iria para a Ferrari. Muito provavelmente, né? Muita gente próximo dele dizia que ele tinha como sonho pilotar pela Ferrari. Eu acho que o único movimento de mudança de equipe que tem o mesmo peso foi o Hamilton indo para a Ferrari. Vocês lembram o dia? Lembro. Foi o quê? Uma terça? Segunda? Sei lá? Foi início da semana, não foi? Foi. Não, foi uma loucura, um dia que a gente meio que no primeiro rumor não acreditava, porque já não era a primeira vez que... surgiu na madrugada, né? Por causa do fuso horário. E aí, tipo, tá acontecendo, né? Foi um momento que chamou muita atenção. Acho que eu entrei no Google Trends também pra ver e o nome do Hamilton tava lá em cima, uma coisa rara de acontecer com o automobilismo, né? Sem ter corrida, né? Ou acontecendo você... Antes da pré-temporada. As pessoas até esquecem. Então o cara que não gosta muito do Hamilton, ele não tá nem aí. Né? Igual o cara que não gosta muito do Verstappen, que não gosta muito do Neymar, que não gosta muito do Federer, sei lá. Só que a pessoa que gosta mesmo de corrida vai querer muito ver o Hamilton na Ferrari. Então essa mudança de ar, ela impacta no Hamilton como figura dentro do esporte. Sim, sim. Né? E também eu sinto, isso é sentimento, não sei vocês podem até falar. Eu senti que o Hamilton casou muito bem com a Ferrari. Esse começo de jornada tá... por enquanto. Impressionantemente... Tá melhor que isso. Vocês lembram quando o Vettel foi pra Ferrari? A gente ficou um tempinho estranhando ele de vermelho, não foi? Não sei se Vocês tiveram isso também? Eu tive isso. Eu tive. E até porque, além da mudança Red Bull-Ferrari, a troca
digamos, estilo Fernando Alonso e Sebastian Vettel dentro da Ferrari. É muito diferente. Eu achava tudo muito estranho naquele Tava começo. esquisito, né? E a Ferrari ainda... Eu acho que quando o Vettel chega, era o... Quem leva o Vettel pra Ferrari é um diretor que ele ficou pouquíssimo tempo lá. O Arrivabene, o Marco Não, Mattiacci. é o antes. É um cara antes desse. Porque eu acho que o Arrivabene chega depois. Com o Vettel já. É. O Arrivabene chega com o Vettel. Esse cara, ele veio, se eu não me engano, da área de uma área de marketing, assim, da Ferrari. Ferrari tem umas. Tem umas coisas Tem. muito malucas, né? E ele foi diretor da Ferrari durante um tempo. Foi ele que convenceu o Vettel aí. Esqueci o nome totalmente do cara. Deve ser o Marco Mattiacci, que foi o chefe de equipe por alguns meses em 2014. Provavelmente. Eu preciso ver a foto. Quando eu ver a foto, eu. Vou dar uma olhada aqui. E aí o Arrivabene chega depois. Quando teve a primeira imagem, eu estranhei muito. Demorou pra eu entender que o Hamilton tava ou que o Vettel tava na Ferrari. O Hamilton, a primeira imagem já foi... Ih, rapaz, casou, sabe? Então, acho que fez bem pra ele nesse momento. Conhecendo a Ferrari e conhecendo a Fórmula 1, a dinâmica de corrida que vai pegar. No primeiro, eu não vou parar agora. Deixa eu ficar na pista. Que o Hamilton é desses, né? Sim. Deixa eu ficar mais Trata bem os tempo. pneus. Isso. Que o cara lá da Ferrari dizer, não, volta, boxing, we are boxing. E já vai dar treta, entendeu? E o lance dele com o Leclerc, vocês acham que entra como que vai terminar Leclerc e Hamilton? Eu acho que pelo menos vai começar com o Leclerc na frente. Agora, como é que vai ser isso no meio, ali no miolinho da temporada? Dá uma olhada. Já não consigo prever. Ou é ele ou o Sérgio Marchionne, um dos dois. É ele, com certeza é ele. Marco Mattiacci. Marco Mattiacci, exatamente ele. Lembrava? Dele? Nossa, realmente agora. Fiquei feliz por lembrar eu do Parabéns, nome do ó. Marco Mattiacci. Parabéns, viu? Que eu já não lembrava. Mas, cara, nada. Leclerc e Hamilton do ponto de vista de duelo interno, Só isso vale a Fórmula 1 em 25. Só isso. Porque, assim, o Leclerc é muito rápido em classificação. Eu acho até que existe a possibilidade do Leclerc passar o trator pra cima do Hamilton. no Em começo, classificação. a tendência é essa. Eu acho até o final do ano, viu? Lembra do Hamilton com o Russell. Mas assim, quando se diz passar o trator, e eu digo no começo, Ganhar é muito, tipo 4 décimos na frente. No final do ano, a tendência Não, é eles estarem se aproximando. Eu falo de placar Posição- de classificação, sabe? Sim. Que a gente faz no final do ano. Mas que é aquela coisa que o Marco falava com o Pérez. Se ficar atrás do Verstappen não tem problema. O problema é ficar muito atrás. Eu acho que no exato. começo o Hamilton vai ficar consideravelmente atrás. Ah, é? Essa é uma boa aposta. Porque isso vai ser interessante de ver. Eu acho que ele Mas não a fica. tendência é essa. O Leclerc é muito bom de classificação, aí vai ter que ver a adaptação em pré-temporada ao carro. Então, a minha dúvida é com... Olha que bonito esse microfone. Chega pro pessoal assim também. A ASMR total. A minha dúvida é o Leclerc no domingo. Entendeu? Se o Hamilton tiver colado nele o tempo inteiro, como que o Leclerc vai lidar com isso? Porque assim, o Sainz anda até bem na Ferrari, né? Especialmente nesse último ano. Ganha corrida, foram 2 corridas, né? Que o Sainz ganhou. E entre Hamilton e Sainz, não tem muito o que discutir. Não. Né? E eu acho que o Vettel estava numa fase, eu acho, tá? Um pouco diferente do Hamilton. E na verdade, é um achismo muito do achismo mesmo. Porque a resposta a gente vai ter na pista. Porque o Hamilton pode ser o novo Vettel. Mas Leclerc também. o Vettel na Ferrari, não o Vettel na Ferrari. É que eu, pelo menos, tenho a tese que o GP da Alemanha de 2018 foi o que sepultou a carreira do Vettel na Fórmula 1. E o Leclerc chega em 2019. Então o Vettel já em declínio, digamos assim. São momentos diferentes. E eu acho que a hype também é diferente. Porque o Vettel, quando ele vai pra Ferrari, ele ainda é novo. Tinha um certo hype. Foi em 15, né? Foi 15. O Hamilton já chega no final da carreira e é heptacampeão, né? Por mais que o Vettel fosse Barriga tetra. cheia já. Agora, tem uma diferença importante, né? O veterano agora é o Leclerc. Na Ferrari, pelo menos. Mas eu acho que ele deve espanar no momento em que o Hamilton estiver perto. Exato. É isso que eu tô curioso. Agora, se isso vai ser na primeira corrida ou na 10ª corrida, vai ter um impacto na classificação final do campeonato. Vocês acham que em algum momento os dois se pegam, batem?
Acho que sim. Ia ser lindo, não ia ser? Tomara que Eu acho que aconteça. sim, mas não... Eu sou a favor do caos, mas... Eu acho que sim, mas não a ponto de estragar a relação. Ah, sim, vai ser tipo um lance de... É que Vettel e Leclerc estragou a relação, né? Aquela corrida do Brasil em 2019, aquilo ali foi... Foi lindo, foi lindo. Não, maravilhoso. Por mais vezes aquilo. Eu lembro que eu tava em Interlagos no setor A e eu vi os dois passando reto assim. Eu falei, nossa! Aliás, aquela corrida foi fantástica, Espetacular. né? Quem tava em Interlagos tá de parabéns aquele dia. O Eric até tomou bronca nesse dia, né? Tomei bronca porque eu queria pegar eu tava no paddock ali que tem o cercadinho e os dois pilotos, quem tá assistindo vai conseguir entender. Era um quadrado e os dois estavam atendendo a imprensa, mas em um dado momento eles iam se cruzar. Um para a esquerda e outro para a direita. Quando eles estavam próximos, eu saquei meu celular e falei assim, isso eu quero ver como que os dois se entreolham na hora de trocar de entrevistador. Aí alguém da Fórmula 1 chegou e tacou a mão no meu celular. Não, é para gravar. Eu falei, tá bom, não ouvi. Tudo bem que já tinha acabado a corrida, poderia dar Mas... não sei como eles não botam adesivão ainda. Vai chegar esse momento. Mas eu acho que vai ser... No começo eu aposto no Leclerc. E vocês... Depende da gordura do que ele acumular no início, aí vai ditar em relação ao final do ano. Depende, se ele for ficar muito à frente, acho que dá para ele segurar talvez uma possível reação do Hamilton. Vocês apostariam agora no escuro totalmente como que vai ser essa pré-temporada? Tipo, quais são as equipes que vão aparentar estar no primeiro pelotão, as equipes que vão estar ali no meio do caminho, terra de ninguém, as equipes do fundo? Grid inteiro? Inteiro, 10 times. Começo com McLaren, Ferrari e Red Bull. Não sei qual vai ser o grau de jogo escondido por parte de cada uma delas. É provável que sim. No segundo pelotão, meio que isolada, Mercedes. Terceiro pelotão, aliás, vai ser interessante, porque eu acho que a Alpine vem numa tendência de alta e a Aston Martin está estagnada, embora a Aston Martin tenha um carro bem diferente para esse ano, mas eu colocaria essas duas e dali para trás eu não faço a menor ideia. E a Toro Rosso, Minardi, Red Bull, Racing Bulls, Vicarbi. Acho que ainda um pouco aquém. O pessoal falou que o carro parece muito o carro da Red Bull do ano passado, mas é sempre assim, né? Então. Sempre assim. Eu não... Pra trás eu acho muito imprevisível. Muito Aliás, esse é um bom exemplo, que tem gente que fala, pô, mas o carro da Racing Bulls, Vicarbi, Toro Rosso é igual o carro da Red Bull do ano passado. Por que não anda igual? Não é a mesma equipe, amigo. Não é? Né? A operação é diferente. Igual o carro da F2. Todos os carros da F2 são iguais. Por que a Prema ficou batendo cabeça? Porque tem ajuste. Né? Exato. É ajuste. Isso que eu acho que para o lance da Ferrari lá e do Hamilton pode dar problema nesse ano, assim. Deles não se entenderem muito bem ainda, sabe? E você? Os seus pelotões. Então, eu tô praticamente igual a você, só que eu colocaria a Mercedes no primeiro. Eu acho que a Mercedes pode dar uma incomodada. E seria muito bom, cara. Quanto né? mais, melhor. Tipo, ter 4 times, 8 pilotos lutando por pódio na Fórmula 1 ia ser inacreditável. Eu torço pra isso. Torço pra um time não desaparecer. Tem gente que fala isso da McLaren, né? Da McLaren correr o risco de desaparecer na frente de todo mundo, mas... Eu acho que não. Eu não apostaria nisso, né? Mais pela cultura da McLaren. A McLaren às vezes dá umas cabeçadas estilo Ferrari, né? Dá. Em algum momento. Ano passado isso ficou claro. Eu acho que o meio do pelotão ali vai ficar bem próximo como foi o ano passado, né? Acho que estou muito curioso para ver a Haas, especialmente com essa parceria com a Toyota. Vamos ver o que a Vicarbi vai fazer. A Alpine tem a parada do Briatore, aliás, é pauta para esse ano, né? Será que o Durham chega até Miami, por exemplo? E se o Colapinto entrar? Ele entra como? Ele vai ser... Quebrando tudo? Ele vai ser aquele... Aliás... Quebrando literalmente. Né? Me mandaram uma foto, não sei se chegou no WhatsApp de vocês, com o Colapinto segurando um pintinho na mão, assim, e eu achei muito legal. Dizem que ele sabe... Você já viu essa foto? Não recebi, mas dizem que ele sabe com certeza. O nome dele aqui no Brasil, como que é tratado. Eu acho que a Ju, série, no caso. A Ju Serrazoli chegou a falar pra ele, você sabe que seu nome no Brasil é quinta série total? Porque eu não falo nada de espanhol. Em espanhol não tem nada a ver, né? Não, zero. Então, muito louco. E acho que Williams e Sauber, final, né? A Williams está há algum tempo, o Vals está há algum tempo dizendo que o ano da Williams vai ser de transição pro ano que vem. Ou tá respondendo o jogo. Chegar e falar, fomos muito bem. Me parece muito claro que a Williams está com todas as apostas para em 2026 emular o que fez em 2014. Exato.
aliás, correndo de motor Mercedes, né? Que se for o bonzão mesmo, vai ser igualzinho o 14. Como que o Sainz vai lidar com isso? Cara, é que Cara, que loucura. o Sainz é muito profissional, né? Eu acho que Não, o sim, cara que tem o é. perfil pra, digamos, engolir seco e falar, tá, vamos resolver essa parada aqui, é ele. Ele pode ser profissional, mas, velho, é uma mudança de realidade não, o empresário dele vai- inacreditável, né? Mas ele vai ter Trabalhar. que se apegar a pequenas vitórias, tipo, cravar o álbum de maneira, assim, retumbante. Indiscutível. Ah, isso daí ele tem obrigação, acho. Eu também acho. É. Eu acho que vai ser mais engraçado observar como o álbum pode definhar. E, aliás, o álbum é esse cara, né? Porque o Colapinto já chegou perto dele Já. ali e começou a cometer uns erros esquisitos, né? A gente viu o que aconteceu com o Verstappen, a Red Bull, então parece que o álbum tem essa tendência de dar uma desencapada no Oscilada. fio, é. Eu também acho. Mas vai ser uma mudança grande de cotidiano pro Sainz. Agora, Carlão, você soltou essa na redação e eu vou ser obrigado a colocar aqui em discussão. Inclusive, quem estiver assistindo, por favor, coloque a sua opinião. A gente sabe que, querendo ou não, se a Red Bull oferece a Max Verstappen um carro minimamente competitivo, ele corre sério risco de se tornar pentacampeão em 2025. Faça a pergunta que você colocou. Vou fazer pra você, então. Pra mim, vamos lá. Eric Gabriel, Sérgio emenda na sequência. 2025, pentacampeonato de Verstappen é possível ou provável? Possível. Por quê? Justifique. Porque a gente tem essa incógnita ainda de como pode, se vai evoluir ou não a Red Bull. E a gente sabe que, na minha visão, o mínimo de avanço ali em relação ao ano passado, eu acho que ele consegue engolir ali, seja quem for. Os dois da McLaren, os dois da Ferrari, porque o cara realmente é fora de série. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de base e pelo menos entender o que pode rolar nessa pré-temporada. Depende do carro. Possível por causa do carro. Sempre, né? Eu achei que você deu uma sabonetada. Não, aí. mas eu acho que Ó, eu não sei se eu vou sabonetar, mas eu sou um cara que há muito tempo tem uma teoria. Eu acho que se o carro do Verstappen tiver 2 a 3 décimos menos do que o primeiro, ele tira na unha. Eu acho que o Verstappen é esse tipo de piloto. Também Ele acho. consegue fazer mágica com o carro dele, entendeu? Ou seja, a Red Bull não precisa fazer um super carro para o Verstappen lutar pelo título mundial, entendeu? Pelo menos nesse momento da carreira do Verstappen, né? Daqui a 10 anos é outra história. Sei lá, daqui até menos às vezes, né? A gente sabe como é que é. Então eu acho que é possível também, porque a gente não sabe em relação ao carro, porque é provável, acho que é muita Ninguém coisa, né? Por exemplo, Norris e Piastri, o carro da McLaren é muito bom, e o Verstappen com o carro 3 décimos menos, eu apostaria no Verstappen. Uhum. Louco isso, né? Que o Norris e o Piastri vão se engalfinhar e o Verstappen é o... Um vai tomar... é o Raikkonen Exato. da briga. Um vai tomar ponto... É que é um pouco diferente, porque Sim. a Massa- McLaren 7, né? Pelo amor, né? Alonso e Hamilton. Apesar do Norris e o Piastri serem bons pilotos, inclusive eu acho que o Piastri é mais piloto que o Norris, não sei se vocês acham isso. Eu ainda não acho. Eu sinto que ele em potencial, ele é um cara... Em potencial eu concordo, mas hoje ainda não é. Tem que melhorar a classificação e gerenciamento de pneu no final da corrida. Ele desaparece em alguns momentos, né? É esquisito, né? Mas quando ele acerta, quando ele crava a parada, é Agora, sinistro. no X1, o Piastri já é, do ponto de vista de agressividade e imposição na pista, só você vê a largada do GP da Itália do ano passado. Ele não toma conhecimento do Norris. E olha que o Norris não largou tão mal em Monza. Mas o bom é que o Piastri já estava mostrando para todo mundo que meu amigo, não vou ser seu segundo piloto, não. Isso faz uma diferença danada Foi na Fórmula 1. providencial. Aliás, outra Providencial. coisa para a gente ver muito em relação ao Bortoleto e o Hülkenberg, né? Eu acho que o Bortoleto não pode chegar na Fórmula 1 com mentalidade de segundo piloto. Não. Não pode. Por mais que você converse... Tem um momento em esporte que você tem que pagar para ver. Entendeu? Lembra o Vettel lá em 13 na Malásia? Uhum. O Weber. Com o Weber. Tipo, mas a gente combinou e não sei... Meu, tem que ter sangue ruim. Combinou? Tem que ter, exato. Tem que ter um momento de você falar, cara, eu não vou ser o segundo piloto seu. Desculpa. A gente pode bater papo, conversar. Então, outra dinâmica pra gente ver. Se a Sauber mandar um
Obviamente que também que tem dinâmica de corrida, às vezes as estratégias são Sim. diferentes, isso é uma coisa que as equipes até arquitetam muitas das vezes, né? Mas Não pode bater o pé à toa. Né? isso, o que o Bortoleto não pode fazer é deixar o cara passar, estender o tapete vermelho. Entendeu? Não, tem que brigar. E o Piastri fez muito isso desde o primeiro momento. E uma coisa que eu acho que o Bortoleto não vai fazer é porque ele já falou que ele admira muito o Piastri. E ele trabalhou na McLaren, né? Não sei qual foi o contato entre os dois, mas... E é a mesma coisa, né? Isso que é muito louco, né? O Bortoleto faz a mesma coisa que o Piastri fez. Então... vamos ver o que vai acontecer nesse quesito aí, mas eu tô super, super curioso para muitas coisas na Fórmula 1 em 25. Eu acho também que tende a ser uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1. Eu falei no início, né, que a minha expectativa tá alta. A gente pode se frustrar, porque assim, eu lembro de 11, foi 11? Não, 13, 2013, que tinha mudança de regulamento para 14. E eu senti que no meio de 13 o pessoal desistiu do campeonato. Largou. Porque Red Bull. lembra, o Vettel chegou a ser vaiado. Ele ganhou acho que 11 corridas seguidas e as últimas 3 ele foi vaiado. Ele subia no pódio com o pessoal vaiando. É que tava chato mesmo. Porque tava chato. Não era pelo Vettel. Aí era... tem muita gente que fala pra mim, mas Sérgio, a Fórmula 1 sempre foi assim. Tá bom, sempre foi assim, mas a gente precisa de história, né? A gente que... Vocês são jornalistas e tudo mais, né? Eu curto muito também a área de jornalismo. No fundo, é contar história. Se a gente não tiver história pra contar... Não né? dá pra inventar. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, o meu medo era... O meu medo, na verdade, era não. O meu medo é que isso aconteça em 25. Entendeu? Chega ali pra abril, junho, o pessoal fala, ih, meu amigo, vamos... Já foi. Carro 26 agora. Só no carro 26. Até porque tem muita gente falando que o carro tá dando dor de cabeça, né? De 26. Regulamentos. Aerodinâmica móvel, um monte de coisa Uma bagunça. maluca. Tá muito bagunçado, né? Então, esse é meu medo. Aliás, eu até li uma matéria, acho que em vocês mesmos, no Motorsport, falando que acho que o Vasseur estava considerando a possibilidade de pensar bastante no carro de 26 ali no início. Que ia depender do desempenho no começo. Exato. Esse é meu medo. É meu único medo. Mas o que eu acho que... Eu concordo plenamente. O que eu acho que nos dá um alento nesse sentido é que o cenário que se apresenta é de bastante competitividade no começo. Aí você tendo a possibilidade de conquistar um título, você não vai abrir mão dessa possibilidade. Porque... Foi um pouco o dilema da Red Bull e da Mercedes em 21 para 22. Porque 12 termina com uma disputa boa, né? Sim. Alonso não foi campeão por muito pouco em 12. Muito pouco, né? Que inclusive também é uma das melhores cenas da história do esporte. O Alonso com capacete, alguém do Vettel comemorando. Nossa, como é bom aquilo, O Vettel cara. teve muita sorte e muita competência nessa corrida. É sorte mesmo, né? Porque aquela porrada que não ele tomou ter do quebrado Senna... o carro dele é um absurdo. Aliás, eu lembro que quando eu vi o carro dele rodando, eu falei, ih, já era. Porque eu acho que o Senna bate nele e ele fica na contramão. Sim. Na descida, Do cara. S ali, sim. Falei, já era, acabou o campeonato. E com certeza muita gente na Ferrari pensou a mesma coisa. Né? E o Vettel conseguiu recuperar tudo com o assoalho super danificado. O papo tá legal, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Mas já fica aqui o convite para uma segunda vez aqui, Sérgio. Muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Agradecendo aí o tempo, correria total, ainda mais perto aí. Quanto tempo já de papo? Eu não vi o tempo passar, hein? Eu sempre falo que é papo de boteco, aí a gente vai falando, quando vê, já foi. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu acompanho muito vocês. Vocês me veem lá, às vezes, nos comentários, né? Sempre acompanho muito o que vocês estão fazendo. Eu vivo editando meus vídeos, trabalhando, ouvindo o que vocês estão fazendo. E então... também aproveita, para quem está em Nárnia, vende o seu peixe também do seu canal, das suas redes sociais. Qual câmera? Ali? Ó, o meu canal é o @BotecoF1, tá bom? A gente tá fazendo conteúdo desde 2012 aqui na plataforma. E você pode seguir a gente também no @BotecoF1 e também no Sérgio Silverly. A gente tem Twitter ainda, mas a gente não tá usando muito. Então segue no YouTube, segue no Instagram que você vai encontrar a gente melhor por lá. Perfeito. E olha só, a cobertura durante toda essa semana é especial. Você fique ligado no site, no motorsport.com, também nas nossas plataformas, redes sociais e aqui mesmo no nosso canal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E, Carlos, também, valeu, até a próxima. Valeu a próxima também. Até a próxima também você. Um grande abraço e tchau, tchau.